dentro das micropressões penitenciárias. Peraí, nós temos que dar uma parada e nós, o pessoal do campo progressista, nós temos que romper com essa visão, porque essa visão, isso é bom, sistema penal é bom para a direita. Bom para a direita. Nós temos que reequilibrar os poderes, vamos ter que fazer isso, está desequilibrado. O judiciário está legislando. Vou dar um exemplo só e paro. O exemplo do Supremo Tribunal Federal. Encerramos com o exemplo supremo. Diz a Constituição, num dispositivo lá no rol das garantias individuais: ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Está na Constituição. De repente, o Supremo se reúne e, falando em nome da sociedade, que a sociedade não suporta, não sei legitimado por quê, né? Porque ninguém votou neles, autoriza a prisão após a decisão do segundo grau. Mas a Constituição diz que a inocência é presumida até os pais fundadores, né, acharam isto, e está lá. É uma cláusula pétrea, porque há também na Constituição a proibição de regresso. Você não pode voltar atrás. Você não pode dar um passo para trás depois que você alcança um certo patamar, né, de rigidez e eficácia, né, na execução de um direito. Mas voltaram. Sei lá, a Constituição diz uma coisa e o guardião da Constituição adapta e reduz ali. Então nós temos essa intervenção, é apenas digamos, um ponto de confluência desse conjunto de crises e do oportunismo, é tudo publicitário. Me perguntaram sobre, e com isso eu encerro, me perguntaram ontem sobre o Jungmann, o que eu esperava. Eu nem queria dar opinião, porque eu não gosto de ficar dando opinião, e depois disso aqui, não falo mais sobre intervenção tão cedo. Vou para a minha toca. Não sou fastinca. Bom, eu disse, a minha resposta, o jornalista adocicou, foi a seguinte: não sei. Porque, professor Lênin Pires, o senhor conhece o pensamento, o senhor já leu algum artigo sobre a questão criminal do ministro Raul Jungmann? O senhor tinha obrigação, que a sua área é... Não leu? Eu também, infelizmente, olha, eu fui catedrático dessa universidade, da UERJ, em Direito Penal, e também não tive o prazer. Devo ter desleixado, não olhei a literatura pernambucana como devia, talvez. Não conheço nada, então, não sei, é uma incógnita. Mas, enquanto em outros setores a direita reclama tanto pela formação técnica, né, parece que nesse setor, primeira declaração dele, que estranha essa cidade, os usuários sustentam. Bom, isto aí já foi dito por muito idiota há 30 anos atrás. Isso aí, não, se é por aí que a gente vai vir, meu Deus do céu, que pena que a gente tem do povo brasileiro. Obrigado. Bom, gostaria de registrar a presença do prefeito do campus aqui da UFRJ, Paulo Mário. A presença de Andréia Matos, presidente da Embrapa, deputado federal e ex-ministro do Trabalho do governo Dilma, senhor Brizola Neto. Bom, agora passo a palavra ao embaixador Celso Amorim. Bem, muito obrigado a todos. O professor Oscar Reck fez uma referência logo no início, na apresentação da leitura do manifesto, a minha atuação como ministro das Relações Exteriores. Para mim também é uma satisfação estar nessa mesa com um acadêmico tão bem formado e com o nosso governador Nilo Batista, um grande especialista. Eu acho que já foi aqui mencionado pelo governador o quadro geral, o contexto geral em que a intervenção foi feita, né? Evidentemente, ela tem esse lado de buscar uma possível legitimação a posteriori de um governo cada vez mais fraco, não só porque ia perder a votação da Previdência, mas porque é um governo com popularidade baixíssima e buscando um tema que tem
evidentemente, repercussão no povo, porque a questão da segurança é uma questão, ou pelo menos a percepção da questão da segurança é uma questão real. Atuando nesse sentido, ele procurou demonstrar que estava governando, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante óbvia. Eu acho que já na véspera do dia da decretação da intervenção, eu percebi isso quando ele comentou, houve um comentário ao mesmo tempo sobre Roraima e sobre o Rio de Janeiro. Duas situações muito diferentes, mas as duas tendo em comum esse aspecto da segurança e não só da elevação do tema da segurança na agenda nacional, mas também da militarização da segurança. No caso de Roraima, é algo muito preocupante também, porque é uma situação de fronteira, né? E aí eu, como ex-diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores, vejo isso com muita preocupação. O aumento das tropas brasileiras na fronteira e a militarização do Estado em geral é algo extremamente preocupante. Por quê? Porque essas situações são muito delicadas, mesmo quando não há nenhum problema maior. Eu me recordo de muitas vezes, como ministro do exterior, tendo que apagar um incêndio ou outro, porque uma manobra na fronteira, não como ministro da Defesa, quando ministro da Defesa eu tomava cuidado prévio de evitar que acontecesse, mas como ministro das Relações Exteriores, tem que apagar uma fogueirinha ou outra. Não eram coisas graves, nem intencionais, mas porque por acaso, numa manobra de fronteira, se atravessava ali a fronteira, e isso é uma coisa sagrada, né? A defesa do território, a soberania sobre o território, digamos, é um dos pilares das relações internacionais. E me preocupa esse reforço na fronteira, porque mesmo que não haja nada intencional, mesmo que não haja nenhuma provocação, você pode ter situações delicadas. E vejam bem, não é uma situação qualquer, com qualquer vizinho, é com um vizinho, que é a Venezuela, em relação ao qual o secretário de Estado tem pregado um golpe, né? E em relação ao qual o próprio presidente dos Estados Unidos disse que a solução militar não estava descartada. Então, veja bem, ainda que as Forças Armadas brasileiras não venham a fazer nenhum absurdo, nem cometer nenhum absurdo, creio que não cometerão, a simples presença já é um fato que aumenta o isolamento, que favorece uma tendência golpista no nosso vizinho. E, em segundo lugar, a questão de tratar o tema humanitário, que há um tema humanitário real dos refugiados. Muitas vezes isso até requer mesmo uma presença militar para resolver alguns dos problemas, mas tratar dele nesse contexto, dessa forma, também tem uma perigosa mistura entre o tema humanitário, o tema dos refugiados, com o tema da segurança, né? Eu também tenho muita preocupação com a tendência a securitizar todos os temas viram temas de segurança, porque um tema de segurança é um tema que justifica o uso da força, não é? Quer dizer, inclusive em situações humanitárias. Se nós formos ver o que a doutrina recente que tem sido aplicada, não quero dar exemplos extremos, porque eu não creio que ocorrerão, mas em muitas situações intervenções militares ocorreram a pretexto de situações humanitárias. Então nós temos que olhar isso com muito cuidado, porque às vezes as coisas vão acontecendo sem que a gente perceba, e quando a gente percebe, às vezes já é tarde para recuar, né? Um tiro mal dado, acerta em alguém, aí há uma reação. Então eu acho que é uma questão muito complicada. Mas além de complicada, nesse caso, demonstrava que o governo estaria, digamos assim, presente e atuante. E no Rio de Janeiro, obviamente, com toda a publicidade que foi dada aos incidentes no Carnaval, que foram, na realidade, em número menor do que o dos últimos anos no Rio de Janeiro, pelos dados todos de que se dispõe, um pouco menores do que do ano passado, onde houve menos registro de incidentes por causa da greve da Polícia Civil, pelo que eu sei, mas bem menores do que de 2 anos atrás. Então não é que a situação não inspire cuidado, não é que você vai dizer, não, isso não tem importância, não, é importante, mas não houve nenhum agravamento súbito que justificasse o uso de um instrumento, é que eu estou diante de jurista, fico com medo de falar bobagem, mas um instrumento que é um instrumento que foi usado rarissimamente na história do Brasil, nenhuma vez depois da Constituição de 88, e que eu li uma coisa que eu não pesquisei, mas li num manifesto de sociólogos, um documento de sociólogos, aparentemente nem em 45. Então você precisa ir à ditadura Vargas, aí era uma situação totalmente diferente, porque o governo se declarava uma ditadura, na realidade, ou então ir à República Velha para o uso do instrumento da intervenção. Eu digo isso também porque quando se comenta, mesmo pessoas, digamos, críticas, como eu sou, do que aconteceu, elas confundem um pouco o termo intervenção com outras ações militares, que também
podem ser objeto de crítica, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa o que foi feito no Alemão, na Maré, na Copa do Mundo, ou na Rio +20, mais atrás na Rio 92, e você pode criticar também o que houve, mas isso não eram intervenções no sentido do que está ocorrendo agora. A intervenção agora é a tomada do poder do Estado, uma unidade da federação, numa determinada área, pelo governo federal, que é um instrumento gravíssimo, porque atinge também, como outros, uma cláusula pétrea da Constituição, e as exceções são previstas de maneira muito específica. Então, eu acho que isso também é um fato muito, muito importante. Então, você tem esse aumento da questão da segurança no conjunto e, ao mesmo tempo, uma militarização da segurança, o que eu acho que é um outro aspecto também grave. Segurança pública, como você esse nome, eu não sei se depois eu queria que o professor me esclarecesse um pouco mais, mas, digamos, segurança é algo que tem que ser cuidado, inevitavelmente. Ainda que as raízes, que nós sabemos, são sociais, né, as raízes têm a ver com esses problemas da saúde, educação, né, o governo aqui do Leonel Brizola tentou melhorar esse aspecto com o ensino de tempo integral, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, evitar justamente que as crianças e os jovens sejam expostos à criminalidade. Enfim, todas as outras questões sociais, eu não vou aqui discorrer sobre todas elas, mas saúde, emprego, todas essas questões, empregos para jovens, tudo isso que poderia retirar da criminalidade e a qual não está se dando atenção, é que é a raiz do problema da segurança. Mas a verdade é que há uma manifestação que é na segurança, mas não há por que militarizar esse aspecto, até porque eu fui ministro da Defesa, as Forças Armadas não existem para isso e não devem existir para isso. As Forças Armadas são para defender o país de um inimigo ou de um adversário externo que venha nos atacar, coisa que, aliás, pode ocorrer, porque as pessoas dizem, o Brasil é um país pacífico. Não, pode ocorrer. A Segunda Guerra Mundial, a gente no começo até estava assim meio neutro, mas quando começaram a afundar nossos navios, a gente teve que, de alguma maneira, não vou entrar na polêmica que existe em torno a respeito, mas quando começaram a afundar nossos navios, nós tivemos que participar do conflito. Então, não é que a gente esteja livre disso. Então, e é muito importante que as Forças Armadas desempenhem esse papel, que só elas podem desempenhar, né? É muito importante que nós tenhamos um submarino nuclear que possa patrulhar toda a nossa costa e toda a área do pré-sal. Ele é nuclear não para uso de arma nuclear, é preciso que as pessoas entendam isso. Ele é nuclear em termos de combustível, o que permite ele ficar mais tempo submerso, que é a grande vantagem, naturalmente, do submarino. Que venhamos a ter também meios de defesa aérea adequados, a começar por aviões modernos como esses que foram negociados com a Suécia, dos Gripen, que estão agora sob ameaça, na minha opinião, porque com essa venda da Embraer para a Boeing, nós não sabemos, e a Embraer seria a principal parceira no Brasil, como é que isso vai se refletir? É um outro assunto, não vou querer aprofundar aqui, porque não é o tema dessa reunião, mas é algo para ficar atento, porque nós estamos, ao mesmo tempo que se eleva a segurança a um patamar mais alto da agenda nacional, você vai descuidando da defesa do país e nos expondo muito e concretamente, porque há situações que podem ocorrer, sei lá, daqui a 20, 30 anos, uma grande escassez de fontes de energia ou de biodiversidade, o Brasil pode estar exposto, e as Forças Armadas é que têm que nos defender, e elas compreendem isso, mas a verdade é que os militares, eu estou falando um pouquinho, assim, eles são muito de cumprir missão. Então, se a missão que é dada pelo presidente ou quem ocupa a presidência é determinada, a tendência deles é cumprir, mesmo que eles façam críticas, como o general Vilas Boas fez, essas medidas, esse tipo de ação militar, como houve no passado, eu tenho até que fazer uma autocrítica, porque uma delas houve, guardadas as devidas proporções, que é muito diferente, mas na Maré, por exemplo, não tiveram resultado prático, atemorizaram a população, talvez tenham diminuído um pouco a criminalidade enquanto elas estavam lá, quando saiu, voltou tudo, sem nenhum resultado, sem nenhuma melhora na vida das pessoas. E o próprio general Vilas Boas compreendeu isso, mas ao mesmo tempo ele é um militar, ele obedece ao poder, a quem está no poder naquele momento, dentro de uma legalidade aí suspeita, que foi todo esse impeachment, mas não coube a eles questionar isso, então eles cumprem. Mas isso não quer dizer que eles tenham capacidade de fazer isso adequadamente, porque não são treinados para isso. Veja, quem está na ponta lá não são policiais treinados, não tiveram curso para isso. Um ou outro pode ter feito um cursinho, porque quando a gente esteve no Haiti, teve alguns cursos, mas são situações totalmente diferentes de qualquer maneira. O militar é treinado para a guerra,
é treinado para atirar, né? Então, quando você vê essas cenas graficamente absurdas, quer ver as crianças tendo as suas mochilas revistadas, né? Isso lembra, assim, situações de guerra, né? Nas situações de guerra entre Israel e Palestina, então você vê coisas parecidas com essas, se não idênticas, ou piores em alguns casos, mas você, dentro do seu próprio país, você tem uma situação desse tipo, é uma coisa muito impressionante, muito chocante. E é mais chocante quando as Forças Armadas fazem isso, porque as Forças Armadas são para defender o país. Quando a polícia faz isso, é ruim, mas de qualquer maneira a polícia está lá tentando, de alguma maneira, cumprir a sua missão. A missão das Forças Armadas não é essa. Então, além de todos os outros problemas, tem esse problema também, digamos, do mau uso, do mau emprego das Forças Armadas. Claro que, num primeiro momento, aquilo dá uma sensação, uma percepção de maior segurança, mas também não vai durar, porque não há possibilidade sequer material das Forças Armadas se desdobrarem em todas as áreas em que existe. E as áreas são, ainda por cima, comunidades pobres, favelas, o que cria evidencia, eu diria, não é que cria, evidencia uma realidade que é extremamente penosa do nosso país, é que existe efetivamente não só uma luta de classes, mas em algum momento quase que uma guerra de classes, imposta por cima, né? A imagem que passa para fora é que o Brasil está sofrendo uma guerra interna com a elite combatendo os pobres, os negros, todos aqueles que são discriminados e que foram discriminados. Isso é uma coisa muito triste, você vê as Forças Armadas envolvidas nesse processo. Claro que você precisa melhorar a polícia, você precisa dar poderes investigativos à polícia, que hoje em dia não tem, não sei o que acha também o professor sobre isso. Nós temos uma coisa que é meio, eu não sei se é única, mas é rara no mundo, essa separação de polícia civil, de polícia militar. E essas são as reformas que nós necessitamos. E necessitamos, né, que houve aquela experiência das UPPs, havia uma certa esperança em torno delas, mas faltou justamente o que não era o complemento, o que era a essência, era a possibilidade de levar também educação, saúde, todas as espécies de serviços sociais. E aquilo teria que ser apenas o início. Agora não vi planejamento algum, não há nem previsão. Não é? Quando houve, por exemplo, do alemão, havia uma expectativa que ia criar um UPP lá e tal, depois então que aquilo era uma coisa temporária. Agora nem sequer se fala nisso. Daquela vez se falou e não se fez da maneira adequada, na dimensão adequada. Agora nem sequer se fala, aparentemente não há planejamento nenhum, é só a repressão mesmo, não é? E a repressão dos pobres e dos negros e de todos os demais habitantes dessas favelas que já sofrem pelas condições ruins de vida, de sanidade, etc., passam a sofrer essa opressão. Sem falar também nessa vigilância, vigilância absurda, que é a identificação das pessoas por morarem em determinado lugar. É uma coisa que tantas pessoas já falaram, eu não vou aqui repetir, mas também é uma coisa que eu me lembro sempre de Israel-Palestina, que o palestino vai entrar lá em Jerusalém, tem que dar fotografia, mostrar a identidade e tal. Agora você vai entrar na sua própria casa, no seu próprio bairro, e você tem que ser identificado. Olha, eu não sei, há um erro de percepção aí muito profundo, que eu não sei direito. Se você me perguntar hoje a resposta, eu não tenho pronto, tem que falar francamente. Eu estou ainda aprendendo e vendo como é que isso pode ser levado, mas certamente não é assim. Isso é o que a gente pode dizer. Quer dizer, a gente às vezes pode não ter certeza de como fazer, mas a gente deve ter a certeza de como não fazer. E o que está ocorrendo é exatamente algo que não deveríamos fazer. Bom, eu vou mencionar mais um ou dois pontos, só para não tomar muito tempo, mas eu queria mencionar que nós não estamos vivendo um período normal no Brasil. Primeiro, há um governo ilegítimo, sabemos disso, lutando para se manter com todos os recursos financeiros e outros, e agora apelando, digamos, para essa sensibilidade que tem o tema da segurança para tentar alguma popularidade em torno disso. Quer dizer, primeiro ele procurou se reforçar com as oligarquias nacionais e internacionais que o apoiaram através dos programas de reforma das leis trabalhistas, de privatizações. Privatizações que não são privatizações, são internacionalizações, porque não tem uma empresa, não tem nenhum Hermílio de Moraes comprando uma empresa que era do Estado, que estão comprando são interesses estrangeiros, todos, né? Então, ele se legitimou com os seus verdadeiros mandantes através das privatizações e das nacionalizações e das reformas antipopulares, e agora está tentando buscar se legitimar minimamente com a população
tocando num tema que é sabidamente sensível. Eu tenho para mim que eles não vão, em muito breve, até o pouco que eles puderem ganhar agora a curto prazo, em termos de sensação de segurança, vai desaparecer. Porque eu conheço problemas também por dentro. Eu sei que, por exemplo, o Ministério da Defesa é complicado, você vai ter que pagar diárias para os soldados que vêm, porque você não pode usar o soldado que mora naquela própria comunidade. Então a tendência é sempre trazer de fora, tem que pagar diária é caro. Aí quando você paga diária para ele, tem que pagar diária para daqui também, porque senão ele se sente discriminado. E isso é um problema, poderia ser menor, mas na realidade é um problema grande para dentro do Ministério da Defesa. Então eu não acredito que isso dê resultado, vai acontecer, nós vamos ter não uma maré, mas super marés, e com o defeito maior de que nós estamos tendo algo que não é sequer coordenado com o Estado, porque o Estado está eliminado totalmente, mas a intervenção do poder militar diretamente. Mas, além disso tudo, eu queria chamar a atenção para o fato de que num ano assim excepcional como esse, que é um ano eleitoral, e um ano eleitoral em que há a visível tentativa, eu ainda espero, porque eu sou sempre otimista, que não seja bem sucedida, mas enfim, há uma marcada tentativa e esforço para tirar da competição o candidato que tem maior apoio popular, que é o ex-presidente Lula, e isso tudo com grande, até por isso eu iniciei um manifesto chamado Eleição Sem Lula é Fraude, né, que teve 240 mil assinaturas até agora. Está aberto também, é muito fácil, já que alguém falou aqui de manifesto, é change.org/Lula. Mas, enfim, num ano eleitoral com essa característica, né, de que você tem um candidato mais popular, possivelmente sendo barrado das eleições, com uma situação ao mesmo tempo social grave, porque o desemprego continua, apesar da ligeira recuperação, da propalada recuperação da economia, você tem um risco de ter manifestações sociais sérias. E ao ter, você já está com as Forças Armadas na rua. Aí eu acho que é algo, governador, é algo muito preocupante, porque a fronteira entre o que é combater o crime e o que é combater o movimento social, nós percebemos, mas eles muitas vezes não percebem. E aí nós temos um risco muito grande de uma crise grave, e algo que pode até não ter sido pensado como um golpe dentro do golpe, pode acabar se tornando. Eu fico muito preocupado com isso, acho que é algo que é preciso estar muito atento e, enfim, então eu queria só com essas palavras terminar e agradecer aqui a todos a paciência para me ouvir. Bom, para a gente agilizar, Gessé, por favor, se posiciona num lugar que não atrapalhe aqui, mas que a gente está propondo é o seguinte: vai agora começar o último debatedor desse bloco, né? O Gessé vai estar responsável por anotar o nome das pessoas para inscrições para pergunta aos debatedores. Vai ser de 2 minutos para perguntas, né? E intervenção mais em 2 minutos. E aí, entregar ali, por favor, em silêncio, para não atrapalhar a qualidade do debate, ao Gessé. Gessé, levanta aí a panfletinha. Gessé, fica mais por ali, para não atrapalhar aqui. Então, 2 minutos, e depois a gente passa para os debatedores, porque um dos palestrantes tem um compromisso, infelizmente, de um velório, então não vai poder ficar até mais do que a gente gostaria, né? Então, para ficar organizado, para ser rápido. Outro aviso é uma errata, tá? Que a Andréia não é presidente da Embrapa, é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Embrapa, tá ok? E gostaríamos também de registrar aqui a presença da representação da CUT estadual, né, companheiro Jadir, e do professor Luiz Pinguelli Rosa, aqui presente, que é da diretoria da COP e militante histórico também dessa universidade. Bom, agora, professor Lênin Pires também, é com muito prazer, já que o Lênin foi técnico administrativo, né? Foi coordenador-geral do Sintoferj, foi diretor da FASUBRA, passou pelas instâncias do nosso movimento e hoje é professor da UF. Então,
Seja muito bem-vindo a essa casa, Lênin. Obrigado. Eu não tenho... Bom dia a todas e todos, para quem me conhece. Meu nome é Lênin Pires. Era grosso. Eu sou professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Fluminense, em Niterói, e diretor, momentaneamente, do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos. É uma satisfação estar aqui de volta ao UFRJ, particularmente nesse auditório, como sempre no contexto de luta, de resistência política, e como a Gerli já chamou a atenção, eu tive o prazer de ser militante do movimento técnico-administrativo dessa universidade. Eu estudei aqui na UFRJ Ciências Sociais, né, no IFIX, mas eu diria que a minha socialização política passou por essa grande escola, que é o movimento dos trabalhadores da UFRJ, os técnico-administrativos, que naquele momento também vinha acompanhando a luta do segmento docente, que teve na figura do professor Pinguelli Rosa, um expoente muito importante, e hoje é a professora Maria Lúcia Teixeira Werneck Viana, que é uma acadêmica, né, que está fazendo esse movimento importantíssimo de dotar de qualidade a luta política, né? Eu quero agradecer aos colegas que vieram de Niterói, né, meus alunos também que estão aqui, as pessoas que estão acompanhando a gente por esse debate. E eu quero, antes de começar, fazer aqui uma saudação pelo desaparecimento do professor Teotônio dos Santos, né? Acho que ele faleceu ontem, nós daqui a pouquinho vamos para o velório. É uma figura de ponta, né, do mundo acadêmico, e se houve assim, um autor que realmente pensou essa ideia de uma teoria da dependência, isso foi o Teotônio dos Santos, e não o outro que mandaram esquecer, né? Então, que disse que deveria ser esquecido aquilo que falou sobre isso. Então, realmente é uma pena termos menos um na luta que nós estamos empreendendo nesse momento. O professor Teotônio dos Santos. Eu vou fazer uma fala que não é necessariamente uma fala acadêmica. Eu acho que o momento, como meus colegas, né, que me antecederam, e que é um prazer estar aqui, né, o professor Nilo Batista, o embaixador Celso Amorim, fizeram uma fala marcadamente política. Acho que o momento é justamente esse, de chamar atenção para a gravidade do que se coloca hoje no Rio de Janeiro e, a partir do Rio de Janeiro, a possibilidade disso se dispersar pelo território nacional. Mas eu quero começar considerando aqui uma hipótese de que essa temática da segurança pública, que o Nilo Batista criticou, essa temática é uma temática crescente e ela envolve uma tensão permanente entre contextos e pretextos. O contexto da segurança pública, por sua vez, ele pode ter uma dimensão pública, conhecida, experimentada de alguma maneira por todos, e há também dimensões um pouco mais recônditas, vividas por segmentos particulares, a partir de interações e lógicas específicas. Estou falando no caso, por exemplo, das agências policiais, ou de moradores de favela, ou de traficantes de droga, né, onde a experiência com essas dimensões elas são muito particulares. Do ponto de vista público, o contexto de segurança pública envolve uma série de questões que muitas vezes são hiperbolizadas pelas mídias, né? Construindo imagéticas que vai nos levar, então, a pensar que há um contexto de segurança pública onde, por exemplo, há muitas mortes de policiais. E, de fato, nos últimos 10 anos, a média de policial militar morto no Rio de Janeiro é da ordem de 150. 150 policiais morrem por ano nos últimos 10 anos, com oscilações, uns anos mais, outros anos menos. Policiais esses que são responsáveis pela morte de pelo menos 1.500 pessoas por ano nos últimos 10 anos. Então, essas duas imagens, as duas imagéticas, elas são insensadas e são trazidas à nossa consideração para pensar, poxa, esse é um contexto dramático, complicado. E é mesmo, né? Porque
Isso é apenas um substrato de uma série de questões que também envolvem outras dinâmicas. Roubo de carga, assalto de veículos, roubos de residências, assaltos a transeuntes. Quer dizer, tudo isso é trabalhado, tudo isso existe, acontece, e é trabalhado cada vez mais pelas mídias como o grande problema, o grande assunto. Sendo que tudo isso tem um pano de fundo. Um pano de fundo que tem a ver com o que a gente chama, lá na Universidade Federal Fluminense, a partir da nossa rede de pesquisa, a desigualdade estrutural sobre a qual se organiza as agências do Estado para estabelecer controle, né, e administração de justiça. E essa desigualdade estrutural, ela se dá do ponto de vista social, mas também jurídico. Né? Jurídico por quê? Porque talvez o Brasil seja o único país no Ocidente onde as previsões normativas elas são diferentes para as pessoas, dependendo do seu status social. Para quem esse é um debate bastante complexo, mas eu vou dar aqui um exemplo muito pueril, que é a ideia da prisão especial. Você pode cometer um crime, todo mundo pode cometer um crime, aliás, essa é a lógica, né, da criminalidade moderna. Agora, há uma diferença, se eu, que sou um professor universitário de nível superior, cometer um crime, e uma pessoa que não tem nível superior. Do ponto de vista da instrução, na instrução do processo, nós vamos aguardar isso, possivelmente, se formos presos, em lugares diferentes. Eu certamente vou para uma prisão especial, enquanto o outro vai para uma prisão onde acontecem aquelas barbaridades que também são trabalhados, né, nessa imagética patrocinada pelas mídias. Execuções, rebeliões. Ora, isso é previsto normativamente. Então, numa sociedade onde isso acontece, o que é que você tem como resultado? Você tem resultado um Estado que se organiza para administrar essa desigualdade e vai organizar as suas agências também de acordo com essa lógica desigual. O que eu quero dizer? Quero dizer que quando você olha para as agências policiais, por exemplo, essa desigualdade também está estabelecida na forma de organização, de estruturação das suas práticas. Não é a mesma coisa ser um oficial da Polícia Militar ou ser um delegado de polícia do que ser um praça, um soldado, um sargento, ou ser um inspetor, um tira. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E veja bem, quando você olha para essa estrutura, essas agências, você vai notar que acontece naquelas agências uma coisa muito parecida que acontece na sociedade. Há um gradiente de cor, de coloração, de composição étnica racial. Eu não vou fazer aqui um debate sobre etnicidade, mas a Polícia Militar, por exemplo, ela é mais negra na sua base social, entre os praças, e ela tende a ser, do total, mais negra do que a Polícia Civil, que, por sua vez, é menos branca do que a Polícia Federal. Que, por sinal, a Polícia Federal essa, que é a única do país que tem o chamado ciclo completo, ou seja, que investiga e atua extensivamente, já que a Polícia Militar e a Polícia Civil nos estados dividem essa função. Uma investiga, do ponto de vista normativo, e a outra atua ostensivamente. No fundo, as duas agências fazem a mesma coisa. Na prática, tanto a Polícia Militar atua ostensivamente e faz investigação, não é por acaso que existe uma coisa chamada P2, todo mundo conhece, já ouviu falar, chamado Serviço Reservado, e a Polícia Civil, que é também a Polícia Judiciária, como o professor Lilo Batista sabe bem, não se restringe à atuação do ponto de vista de informar o judiciário. Ela também atua ostensivamente, haja vista, por exemplo, a existência de uma coisa chamada CORE, né? Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, que tem um modus operandi muito parecido com uma coisa chamada BOP, né? Batalhão de Operações Especiais, que, veja bem, nesse país, há mais ou menos 10 anos atrás, foi incensado com um filme que ganhou uma bilheteria extraordinária, né? E teve versão 1 e 2 para a Tropa de Elite. O que é que faz o BOP? O BOP mata. O BOP foi feito para matar.
Ou seja, o BOP ela é a estratificação dessa militarização da segurança pública, que não está restrito apenas ao BOP, não está restrito apenas à Polícia Militar, também está na Polícia Civil, que deveria atuar, veja bem, informando os elementos para a administração de justiça. E vai trabalhar matando dentro dessa lógica desigual. Por isso que você teve uma coisa no Rio de Janeiro chamada UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, em localidades que interessavam. Por quê? Porque naquele momento havia o pretexto dos Jogos Olímpicos, havia o pretexto da Copa do Mundo, dos grandes eventos, como no passado a segurança pública foi o pretexto, por exemplo, a uma coisa chamada Moreira Franco se tornar governador, em 1986, derrotando Darcy Ribeiro, dizendo, naquela época a segurança pública tinha uma outra categoria, né? Era a violência, dizendo que ele ia acabar com a violência em 6 meses. Primeiro ele falou que eram 100 dias, quando ele viu que não eram 100 dias, são 6 meses, não acabou com nada, né? E levou a um processo cavalar de corrupção nas instâncias policiais, e dali para diante, vários governadores se elegeram, se apresentaram suas propostas, trabalhando de acordo com essa lógica, essa imagética de que a segurança pública era o grande tema, né? Até mesmo Marcelo Alencar, né, um dos renegados, quando se estabeleceu como governador, trouxe para a segurança pública um general, né, o general que atuou na ditadura, general Cerqueira, né, se não me engano, e que instituiu a tal da gratificação faroeste, que era o quê? Que era a institucionalização da matança pela polícia de criminosos que deveriam ser levados à justiça. E veja bem, o Estado pagava por isso, premiava. Então isso não é brincadeira. E isso continua acontecendo. Então, quando se estabeleceu a unidade de polícia pacificadora, se estabeleceu dentro de um pretexto de construção de interesses de mercado numa determinada região da cidade, do Rio de Janeiro, e para os restantes do território, da região metropolitana, o que se estabeleceu foi um acirramento dessa lógica de atuação desigual das polícias em comunidades. A situação da segurança pública é dramática há muito tempo. Há muito tempo. Agora, eu diria que ela vem sofrendo incrementos cada vez que os contextos de segurança pública eles são trabalhados como pretextos políticos, havendo uma retroalimentação que leva sempre a que a mídia trabalhe e construa oscilações entre isso que a gente chama de sensação de segurança e sensação de insegurança. Aqui estou com o óculos já. Segurança pública também foi o pretexto utilizado pelo César Maia para derrotar a Benedita em 1992, com o tal dos arrastões. Vocês lembram disso, né? O Garotinho foi eleito em 98, também com uma discussão. Ele escreveu um livro, junto com o coronel Jorge da Silva, sobre segurança pública, foi fazer um seminário na França, junto com o Jorge da Silva, depois ele escreveu um com o José Soares. Mas tem um livro, Segurança Pública, do Garotinho, com Jorge da Silva. Eu tenho, depois eu posso... O Garotinho, quando foi eleito, ele trabalhou a ideia de uma reforma da polícia. Vocês lembram disso? Essa reforma da polícia levou à construção do programa da delegacia legal. E utilizou como pretexto, evidentemente, os problemas de segurança pública, que é aquilo que o delegado, esqueci o nome, o delegado que virou deputado, esqueci o nome, Deus do céu, bom, deixa, chamou a atenção que era a corrupção no interior da Polícia Civil, e que levou, inclusive, a uma decisão dele de utilizar uma outra, um outro gradiente, uma outra categoria de policiais, de delegados, né, que são delegados de segunda. Os delegados de primeira foram todos afastados, do Hélio Luz, obrigado.
na gestão do Hélio Luz, foram afastados e os delegados de segunda começaram a estruturar uma outra forma de atuar da Polícia Civil, e isso está na gênese disso que a gente chama de delegacia legal. O que foi a delegacia legal? Foi uma tentativa de acabar com outro aspecto que a gente ignora, que é a da particularização da informação no interior das polícias, em particular da Polícia Civil. As polícias distritais, elas funcionam como feudos. E esses feudos, eles são trabalhados por delegados de primeira, que têm equipes que os acompanham sempre que ele muda de delegacia. E dessa forma, se organiza todo um conjunto de informação, a chamada inteligência, que não é institucional, é particularizada. Então, a tentativa do Garotinho, o que foi? Com base em tecnologia, construir, né, uma maneira de controlar a Polícia Civil. E não deu certo. E não deu certo por uma série de razões, entre eles os interesses políticos por trás da organização da polícia de uma forma desigual e pior. Dali em diante, começaram a existir atrás das polícias especializadas. Então, por exemplo, delegacia de homicídio. O que é a Delegacia Especial de Investigação de Homicídio? É a delegacia que vai investigar os chamados casos relevantes. Ora, uma sociedade onde afirma, de forma implícita, que há vidas relevantes e outras irrelevantes, é algo extremamente grave. É algo extremamente grave. E organiza uma polícia para fazer isso, de tal maneira que apenas 5%, se não me engano, 8%, acho que é 8% dos homicídios são investigados e chega a alguma informação. 8%. E eu já estou incluindo os 8% as vidas relevantes, porque os irrelevantes não saberão quem foi que os ceifou da face da terra. Esse é o contexto da segurança pública de maneira geral, e é nisso que os militares se meteram. Se meteram pelas mãos de um governo ilegítimo, de um usurpador, que tem um único propósito de se segurar, de fazer política, de tentar se manter nesse mercado de trocas, que é a política brasileira, para, no mínimo, quando terminar o seu mandato, não ir para a cadeia. Mas ele quer mais. Ele quer influenciar na eleição do Rio de Janeiro, tentar salvar a pele do PMDB. Ele quer influenciar em outros processos do país. Quem sabe, mais uma vez, fazer o PMDB ter um vice, e quem sabe até dar um golpe, mas ter um vice, por que não? Tudo é possível. E é a serviço disso que está a intervenção federal sobre a segurança pelo Rio de Janeiro, e que certamente não irá trabalhar numa outra lógica que não seja dialogar com essa desigualdade estrutural, jurídica, social e política. Então, a tendência é, sim, de haver mais morte, mais violência, mais criminalidade praticada por agentes do Estado. Agora, veja bem, outro dia me perguntaram, o senhor tem medo de que tenha um estado de exceção? Na verdade, eu temo que o estado de exceção que já existe, já está implantado em várias localidades do Rio de Janeiro, ganhe maior dimensão. Estou aqui olhando para o Gabriel e o Solano, meus dois alunos lá da UF, que são moradores de Senador Camará, e eles pesquisam essas relações nesses lugares. Então, eles sabem muito bem o que é estado de exceção. O que é você não poder voltar para casa, porque o caveirão passou e não pode ir a risco de tomar um tiro, porque eles não são brancos, não têm olhos azuis, não é isso? Não andam terno e gravata. Eles sabem o que é fazer a reforma de uma casa, de um quarto, e o pedreiro naturalizadamente, está na dissertação do Gabriel, naturalizadamente reforçar uma parede, porque é ali que tem tiro toda semana. Eles sabem o que é estado de exceção. E há um risco objetivo de que isso possa acontecer com todos nós, a partir do momento em que essa coisa toda sair de controle. Porque os interesses do mercado, eles podem chegar a esse limite. Olha só, nessa crise toda que está acontecendo, e com isso eu vou terminar a minha fala, já repararam que a Bolsa subiu? A Bolsa está subindo.
Vocês repararam que o dólar não oscila? O dólar está lá, 3,20. Olha só, o mercado está gostando do que está acontecendo. Está gostando. Está gostando, e ele é o grande senhor das maldades que pode, enfim, chegar, a partir de uma intervenção federal sobre a segurança pública, ampliar esse estado de exceção. Eu não sei, eu não estou muito seguro se a gente vai ter eleição esse ano, sinceramente. Não estou nada seguro com relação a isso. E acho que a gente tem que se mobilizar, acho que a gente tem que ir para a rua, acho que a gente tem que chegar e dizer, tanto quanto possível, né, que basta. Quando um jornalista me pergunta, professor, o que fazer? Eu digo o seguinte, olha só, eu não fui eleito para dizer o que fazer, o Lenin que falou sobre isso é o outro. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que nada pode ser feito com o governo ilegítimo que está aí. Então, no mínimo, eu tenho que dizer para você, eleições gerais já. É panfletário, mas, sinceramente, eu não quero interagir naturalizadamente com isso que se estabeleceu a partir de todas essas ilegitimidades em curso. Fico por aqui e a gente debate na sequência. Obrigado. Bom, gente, olha, como já foi dito, os palestrantes já vão ter que, alguns, irem para o velório do professor que faleceu, e aí a gente vai abrir agora para 5, na verdade, são 13 inscritos, a gente vai abrir para 6 pessoas, 2 minutos cada um, por favor, a mesa vai ser rigorosa, para que a gente possa dar conta do nosso debate e as pessoas se sintam contempladas e usufruir mais desse momento que está sendo riquíssimo. Então, a gente pede, por favor, 2 minutos, né, para a pergunta. O primeiro é o Jadir da CUT e logo depois Luiz. Primeiramente, bom dia a todos os companheiros e companheiras. Eu não esperava ver esse filme novamente, né? Queria parabenizar aqui o Celso Amorim, o Nilo Batista Lenin pelo debate, parabenizar o Situfeg por essa oportunidade, mas esse filme está repetindo. O interventor mesmo, Moreira Franco, eu sou metalúrgico de Volta Redonda, da CSN, no governo do Moreira Franco e do Sarney, e o regimento do Exército é o mesmo, mudou só o comandante, e que está no Rio de Janeiro de novo. Infelizmente, companheiro, nós estamos vendo o mesmo filme com os mesmos atores, tá? Quem não viveu isso, verá e viverá isso. Intervenção do sindicato, intervenção dentro das associações, como as universidades nos restringem dentro dos seus muros, e as fábricas nos restringem também dentro dos seus muros, eu acho que esse é o debate. Queria parabenizar por isso e deixar uma pergunta aqui. Moreira Franco está no comando dessa intervenção no Rio de Janeiro, novamente, tá? É o mesmo ator, a mesma cara, o mesmo comando, só mudou o general, que lá era Leônidas Pires. 1 minuto. Então, a pergunta que eu deixo aqui é uma provocação, nossa reação. Eu acho que só temos um palco que é a rua, tá? A esquerda ela tem que se unificar, que é difícil, o pessoal fala que não se unifica nem dentro da prisão, mas tem que se mexer, meu amigo. Ou vamos sair dos ar-condicionados para a rua, ou vamos levar chumbo do jeito que vem aí, é chumbo mesmo, tá? Não vou entrar no outro mérito aqui, se você olhar para a terra aqui, eu sou negro, você vai ver aqui o número de negros que tem nessa plenária. Conclui, é o reflexo nosso na sociedade, e quem vai ser atacado. Luiz, por favor, e logo depois do Luiz... Luiz, isso que... Companheiro espanhol. Luiz, companheiro espanhol, para os antigos, professor da UF hoje. Bom dia, também é um prazer estar de volta aqui. Como Lenin, a minha socialização política foi nessa universidade, eu fui diretor do Centro Acadêmico de Matemática e do DCE da UFRJ, e atualmente sou professor da UF e candidato à direção do Sindicato de Professores da ADUF.
eu queria juntar duas questões que estão sendo vivenciadas no Rio de Janeiro, uma há mais tempo, que é a questão da UERJ, e que a gente vê como um laboratório em relação às universidades, e a questão da intervenção militar, que também pode ser vista como um laboratório. E queria perguntar para a mesa como vê essa articulação entre a questão da universidade e a questão da intervenção militar. E como a gente pode, a partir dessa articulação, pensar também outro tipo de resposta. Uma primeira resposta, obviamente, é essa luta na rua que tem que ser dada no enfrentamento, mas de que forma que a gente pode, além dos diagnósticos que foram colocados, pensar alternativas e como que a universidade pode ser um dos espaços, não digo o espaço, mas um dos espaços na elaboração de alternativas concretas, seja para a área de educação, ciência e tecnologia, seja para a área de segurança, seja para a área de saúde, em diversos outros espaços. Então, como vocês veem essa possibilidade de articulação entre formas de resistência e formas de elaboração de alternativas, que fica explicitado por esse ataque singular que se dá sobre a educação, sobre a área da segurança e sobre tantos outros espaços no qual o Rio de Janeiro vem sendo um laboratório privilegiado de ataques desse governo golpista. Ana Maria e depois Neuza. A gente está fazendo aqui de gênero, tá? Em compensação para garantir que homens e companheiros e companheiras façam suas perguntas. Então, Ana Maria. Bom dia a todos e a todas. É um prazer parabenizar o sindicato pela organização dessa atividade. Me fez sair da Praia Vermelha, das minhas férias, para vir aqui para assistir tanto velha convivência com o professor Nilo Batista, Celso Amorim, mas o meu grande amigo Lênin Pires. Eu queria fazer uma pergunta que diz respeito ao seguinte. Eu tive a experiência de ficar cedida aos Correios no governo da presidenta Dilma, e foi com grande espanto, quando eu saí daqui da FRJ e fui para os Correios, identificar como as forças militares não só ocuparam os Correios a partir da criação da empresa em 69, como ainda estavam presentes, né? Setor de operações e toda a estrutura organizacional da empresa extremamente militarizada, inclusive na forma, isso que você chama atenção aí, da diferença de escalão e de tratamento entre os de cima e os de baixo, acontece exatamente. São 120 mil empregados, dos quais a grande maioria carteiros eram os considerados os de menor escalão, onde a população negra é mais presente, e na superior, isto. Voltei logo depois do golpe para cá recebi uma chamada para fazer uma assessoria, da qual depois eu declinei, mas num primeiro momento eu fui às reuniões envolvendo o Ministério da Justiça, já no governo golpista. E aí essa minha questão, que você colocou, Lênio, que é a questão do controle das informações. A assessoria que me queriam, a consultoria, se diz respeito à não existência de um sistema organizacional, um sistema organizado de informação, que é o que eu trabalho, dos dados dos presídios. E isso era uma pressão da Carmen Lúcia, com a política dela, da questão dos prazos dos que estão presos, e exatamente porque a maioria dos presídios são de governos estaduais, e as estatísticas que você tem, não tem dados de São Paulo e Rio, não dá. E o que se tinha eram planilhas de Excel, de uma coisa completamente fora da realidade. Então, assim, esta questão, são dois temas importantes, que é a completa falta de organização das informações reais sobre o que é o sistema penitenciário, do que é de fato a violência, a sua origem, porque sem a informação você não elabora política concreta e fácil. E a outra, a forma de gestão disso. E como é que os militares entram numa polícia corrupta, como é a do Rio de Janeiro? Como isso se reverte? Neuza. E depois da Neuza, o último desse primeiro bloco, Brizola Neto. Pula Neuza. Brizola Neto, por favor. Bom dia a todas e a todos. Parabenizar
o Sintoferj por essa iniciativa e principalmente pela seleção dos debatedores. Eu tenho certeza que a gente não poderia estar formando uma mesa mais qualificada. Eu vou direto ao ponto da pergunta. Assim. Primeiro, eu gostaria de perguntar ao nosso chanceler, que foi ministro da Defesa, fazer um comentário sobre essa condição de rebaixamento das Forças Armadas à condição de força policial. Pior do que isso, né? A utilização das Forças Armadas para legitimar, muito parecido como aconteceu em 1964, um governo que atenta contra os fundamentos da sua existência, que é justamente a soberania nacional. Hoje a gente está vendo as Forças Armadas serem usadas para legitimar um governo que promove a quebra da soberania nacional através da entrega dos recursos naturais, está aí o pré-sal sendo entregue às multinacionais estrangeiras, e também a precarização, né, a superexploração do trabalho com a retirada dos direitos sociais. E perguntar ao professor Nilo Batista, né, companheiro de uma vida inteira do meu avô Leonel Brizola, fizesse um comentário para um fenômeno que aqui no Rio de Janeiro ficou muito claro, que desde o governo Brizola, onde o Dr. Nilo foi vice-governador e assumiu por um ano o mandato de governador no ano de 94, o deslocamento do orçamento. Porque aqui, no ano de 93, você teve um governo que teve a ousadia de aplicar, 93 e 94, acredito também que seguiu os mesmos patamares de investimento, quase metade do orçamento na educação, eram 48,6, se eu não me engano, dos recursos, a ousadia de fazer isso, de aplicar na educação. E hoje a gente viveu o descalabro de, no ano de 2017, ver no orçamento do Estado do Rio de Janeiro que a secretaria, dita Secretaria de Segurança Pública, absorve quase a metade do orçamento do Estado, e a soma do orçamento da Secretaria de Saúde e Educação se equivale ao orçamento da Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que isso é um fenômeno, né, que já foi denunciado por vários autores, autores internacionais, inclusive, que mostra justamente o que é a prática neoliberal, né? O desmonte da rede de proteção social para a repressão, para produzir mais do mesmo, a guerra contra as drogas e a criminalização da pobreza. Muito obrigado. Bom, a Nilza ainda não está aqui, então vamos chamar o último desse bloco, Pedro. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou jornalista e trabalhador dessa universidade e associado a esse sindicato. Antes da pergunta, eu gostaria de fazer uma observação, que todos os veículos de comunicação do Rio de Janeiro estão apoiando a intervenção, sem exceção. Então, será que daqui a 30 anos nós teremos uma avalanche de meia-culpas, como nós tivemos recentemente, quando os veículos de comunicação disseram, se disseram arrependidos de terem apoiado o golpe de 64? Essa é uma reflexão que eu deixo, já que a gente está falando de... Os palestrantes falaram sobre comunicação, sobre a cobertura da imprensa, né? A minha pergunta é a seguinte: no decreto de 16 de fevereiro, em que se determina a intervenção federal no Rio de Janeiro, ele carece de dados estatísticos que justifiquem essa intervenção. A expressão utilizada é o agravamento da situação de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, e não utiliza nenhum dado estatístico. E se a gente for observar no Atlas da Violência, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados de 2015, o Rio de Janeiro aparece no 18º lugar na relação de homicídios por 100 mil habitantes, com 30 homicídios por 100 mil habitantes, nesse ranking que é liderado pelo Sergipe, se não me engano, com 58 homicídios por 100 mil habitantes. Um outro dado é o seguinte: o Exército, que vai ser responsável pelo policiamento ostensivo, ele é o responsável constitucional pela fiscalização das fronteiras por onde entram as armas e as drogas utilizadas pelos grupos armados no Rio de Janeiro, e que se diz querer combater. A pergunta que eu deixo para a mesa é o seguinte: não será possível, a partir desses dados,
nós fazemos uma contestação jurídica dessa intervenção? Obrigado. Bom, bem em cima. Bom, o que a gente vai fazer agora? Olha só, tem 16 inscritos, tá? Foram 5. O que a gente vai tentar fazer depois ser mais rápido possível, mas já entendendo que tem algumas limitações dos palestrantes, tá bom? Então, agora eu vou passar 10 minutos para cada um, tá bom? Para responder esses primeiros... Menos 5? Então, para cada um, que aí a gente abre para mais 5, e aí... Não vai dar tempo, tem que ser meio-dia. Então, 5 minutos para cada um, a gente abre no máximo, vendo aqui, eu vou acertar aqui o tempo, para que a gente garanta o máximo possível, já que os palestrantes também têm horário, tá? Então, eu vou passar agora para o Lênin, né? Começar desse lado, e 5 minutos, tá, Lênin? Tá bom. Olha só, vou começar pelo Luiz. Sem dúvida, a universidade pública, ela nessa conjuntura se reveste de uma importância muito grande e vai lembrar muito a década de 80. Nesse cenário todo do golpe, desde o golpe de 2016, começar por aqui, qualificar o que aconteceu, o golpe de 2016, como as disciplinas que estão sendo oferecidas na Unicamp, na Bahia, agora também aqui no Rio de Janeiro, estão falando, né? A gente tem momentos que a gente pensa assim, pô, eu já vi isso aqui na década de 90, já vi isso aqui na década de 80, né? Tem uma coisa assim, tem um déjà vu. Agora, tem uma coisa que é própria desse momento, que é o ataque às instituições universitárias, à formação de um pensamento crítico, né? Porque os ataques materiais, eles sempre existiram. Os ataques, né, ao funcionamento da universidade, né, a possibilidade de ter recursos para ampliar, né, o oferecimento de ensino superior, ataque à capacidade de pesquisa. Agora, a gente percebe que há um crescimento à liberdade de cátedra, ao pensamento social, que seja, de certa forma, revelador e questionador dessa desigualdade social e jurídica que eu fiz referência, e há, por assim dizer, uma espécie de financiamento da ação com o judiciário, isso se altera, e há uma sobreposição das polícias ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, por sua vez, também se organiza de forma hierarquizada, de tal maneira, eu tive um aluno do Direito Constitucional, que foi me orientando, que era um juiz, e ele dizia o seguinte: eu estou vendo que tem aqui um problema, que os juízes estão sendo pressionados pelo discurso econômico. Eu falei: você vai falar disso, sobre o que você faz como juiz? Não, isso eu não posso. Por que ele não pode? Ele não pode, porque ele tem uma expectativa de galgar carreira e sabe que tem um cerceamento sobre o pensamento dele, de forma que ele não pode. Por quê? Porque há outra informação, né? E há uma crença, o pior é isso, olha, há uma crença de que quem tem mais informação tem mesmo poder, e às vezes o cara nem sabe nada, mas ele está numa posição onde ele tem que saber. Então isso é uma coisa estruturante na nossa sociedade, né? E os efeitos disso, do ponto de vista da organização das agências para controlar a sociedade, para não permitir que a sociedade civil se organize e questione e controle o poder, é muito grande. E do tocante aos segmentos mais subalternos, aí a coisa é muito complicada. Eu ouvi a palavra 2 vezes: precarização, precariedade. Essa categoria, para mim, ela diz muita coisa, viu, Nilo? Porque essa categoria, ela está informada lá no direito administrativo para, por exemplo, chamar atenção sobre os usos do espaço público, o uso da cidade. Então, o favelado, ele vive em constante precariedade, segundo o direito administrativo, não é isso? Ora, o que é precariedade? Precariedade é uma categoria que vem do direito patrimonial. 30 segundos. Eu pesquisei isso pra caramba com a ajuda dos meus colegas, que são meus alunos do direito. No direito patrimonial, precariedade surge quando uma propriedade não é dada, é deixada com alguém, e esse alguém não devolve a propriedade. Certamente é uma coisa das Filipinas, né, das organizações filipinas. Ora, é nesse momento, quando a propriedade não é devolvida,
onde rola uma crise de confiança entre dois sujeitos, é que surge a precariedade. Ora, se você faz uma associação de que o direito prevê que certas pessoas, elas vivem em precariedade per si, ou seja, não pode ser dado a elas título de propriedade em favela, me parece que está dizendo o seguinte: essas pessoas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer contrato, elas não merecem confiança. E olha, é muito difícil uma sociedade se organizar se os membros dela não estabelecem relações de confiança. E no nosso caso, existe uma suspeição sistemática do Estado para com relação à população, com relação à sociedade, principalmente os mais pobres, principalmente os mais negros, os negros e os pardos e os misturados, que parecem ter herdeiros de um atavismo, né, que lembra o atraso, conforme o discurso do século XIX. O nosso pensamento social, ele é do século XIX e está ancorado nas elites brasileiras, que não são cidadãs porque elas não pensam na possibilidade de igualdade. Elas não querem igualdade, elas não querem que todos nós sejamos iguais a ela. E por isso a universidade está sendo destruída, por isso que a universidade está sendo atacada. Perdão. Se deixar. Celso Amorim, por favor. Bom, eu acho que o Lênin já falou muitas coisas que eu pretendia falar. Vou tentar falar de um modo rápido, porque vou detalhar sobre cada uma. Desculpa, César, desculpa, passei do tempo. Não, mas é muito bom. Você falou, está falado. Agora, eu queria só dizer, então, talvez um tema que perpassa aqui, não as perguntas, mas que está muito presente em tudo, também tiver nas perguntas, é essa questão que ele já mencionou da desigualdade. Eu acho que isso está muito ligado a muitas das questões que foram colocadas, né? Foi colocada pela Ana Maria em termos de hierarquia dentro das instituições, foi colocada por outros em termos... Está ecoando muito. Não sei. Está muito perto, talvez. Acho que estou muito perto do microfone. Não sei. Bom, enfim, e aí, então eu queria dizer que esse é o problema central da sociedade brasileira. Eu acho que, inclusive, em relação ao que a gente discute muito hoje em dia, que é o problema da corrupção, que a mídia discute, a desigualdade não é fruto da corrupção, a corrupção é que é fruto da desigualdade. Quer dizer, nós temos que trabalhar. Eu acho que se fosse escolher um problema central da sociedade brasileira, é esse problema da desigualdade. A desigualdade se expressa em termos de classe, em termos de raça, em termos de gênero. Mas, mais especificamente, falando da relação de raça e classe, e até a experiência de ir a uma universidade, dar uma aula, isso demonstra que houve progressos indiscutíveis durante os governos Lula e Dilma, e isso não é, digamos assim, totalmente indiferente a questões como a da UERJ e a outras questões das universidades brasileiras. Eu queria dizer uma coisinha que eu acho que é importante, que muitas vezes eu acho que escapa, porque eu mesmo, quando jovem, achava, com grande ênfase no problema de classe, né, achava que quando resolvesse o problema de classe, resolveu o problema de raça. Eu acho que hoje em dia que é o contrário. Quando você resolver o problema da raça, você vai resolver o problema de classe. Esse é o problema central da sociedade brasileira, e ele está presente nas universidades, está presente nas prisões, está presente em qualquer setor da sociedade brasileira em que a gente vá. E eu acho isso uma coisa importantíssima, os governantes têm que ter consciência plena disso. Eu vou só dar um exemplo. Uma vez eu estava numa fundação progressista, todo mundo de esquerda, todo mundo legal, e aí fizeram uma pergunta sobre o racismo nas Forças Armadas, que é uma outra questão, eu poderia responder, mas não é o caso aqui, e aí eu falei, tá bem, mas eu dei lá alguma explicação, falei, mas eu acho que isso é um problema mais profundo, é um problema da sociedade brasileira. Aí as pessoas se olharam em volta, havia umas 30 pessoas, havia um negro, os 29 outros eram brancos, a maioria... Não vou dizer nem que a maioria fossem homens, tinha muitas mulheres também, mas todos brancos. Então, é um problema que se reproduz. E hoje em dia, quer dizer, é gritante, é terrível, porque nessa ação, que é uma ação com as imagens, que são imagens que lembram imagens de guerra, como eu disse aqui no começo, você está vendo essa opressão de classe e de raça sendo graficamente demonstrada. Eu não vou falar de muita coisa aqui, porque muito foi falado e eu acho que seria difícil tratar ponto por ponto. Mas
com relação à questão do Brizola Neto, eu queria só dizer, porque, de certa maneira, eu tratei um pouco disso no início, né? Eu acho que não só não é a função das Forças Armadas fazer essa polícia, mas os riscos que existem nisso, de você militarizar a segurança num ano eleitoral, são gravíssimos. Eu já falei isso no início, mas estou repetindo, porque eu acho que quando se fala vai ter eleição, não vai ter eleição, se não vai ter eleição, como? E aí está ligado ao problema da mobilização. Quem é que vai dizer, quem é que vai defender a tese? Eu devo dizer o seguinte, pelo que eu conheço dos militares, pode ser que algum militar ou alguns militares tenham tido participação na concepção dessa intervenção. Aliás, parece bastante óbvio pela maneira como foram feitas as entrevistas coletivas, etc. Mas não todos, né? E muitos se sentiram muito desconfortáveis e continuam se sentindo desconfortáveis. Não só com o tipo de missão, né, quer dizer, que você é uma missão de polícia, mas também com a utilização política que pode ser feita, que será feita, que está sendo feita dessa ação militar. Isso é altamente preocupante, né, e ao mesmo tempo, digamos, em que os grandes, você mencionou, acho que você mencionou também a questão das fronteiras, ou se não for você, alguém mencionou a questão das fronteiras e do policiamento em relação. Isso não é só o Exército, a Polícia Federal que tem que fazer mais imediatamente a questão de drogas, etc. Mas o Exército sim tem competência também para tratar das fronteiras, e a Marinha, as Forças Armadas em geral têm competência. Agora, também os projetos estão atrasados. O submarino nuclear, que é tão importante, está com um projeto muito atrasado. Os aviões, com essas ameaças agora da Boeing comprar a Embraer, obviamente isso também deve colocar dificuldades, colocar dúvidas nos nossos parceiros suecos. A questão também das fronteiras, um dos programas mais importantes do Exército era um programa chamado CISFRON, que é um controle, porque o Brasil é muito grande, o Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteira, é muito difícil você imaginar que mesmo que você coloque todos os soldados lá, que você vai conseguir, então você tem que usar também meios eletrônicos, meios informativos, alguém falou em forma digitalizado, para poder, radares, tudo isso envolve investimento. Então, em vez de estar investindo nisso, vai estar se investindo em pagar, digamos, diárias para soldados que vêm de outro lugar, ou combustível para os blindados nas favelas. Então, eu acho que essa é uma distorção adicional que tem nesse quadro aí, eu concordo totalmente, mas devo dizer, em homenagem, pelo menos aos comandantes militares que eu conheci vários deles, que eles se sentem muito desconfortáveis com esse tipo de missão. Nilo Batista, por favor. Para mim, mais rapidamente, ainda não sobrou nada, né? Como uma laranja completamente chupada, mas rapidamente. Sobre a universidade, quer dizer, há um projeto, tem um documento do Banco Mundial que propõe a privatização das universidades públicas. O capital cresceu o olho, do mesmo jeito, cresceu para a água, né? Isso é mais visível, né? Quando eu vi a Globo interessada em água e tal, eu falei, epa. Mas agora estão interessados, o capital está interessado na universidade, em ganhar com a universidade, e para isso tem que acabar com a universidade pública. Sobre o decreto, tem uns constitucionalistas que estão estudando, eu não sou constitucionalista, e o Estado Previdenciário produziu tanto direito que hoje em dia você não tem mais um clínico geral. O último que eu conheci foi o professor Eleazar Rosa. Definitivamente cada macaco no seu galho em direito. Se alguém disser que é um clínico geral em direito, distância dele. Então, estão examinando, porque parece que o Conselho da República tinha que ser consultado, parece, entendeu? Tinha que ser ouvido antes. Parece que a forma correta, o presidente da República, ouvido o Conselho da República e tal, mas isso eu não, digamos, não tenho essa intimidade. Sobre a questão do orçamento, que o Carlito levantou, cadê ele? Deputado Brizola Neto. Bom, eu digo, aí está expresso, aí eu me apego à visão do Loïc Wacquin, né, que foi o discípulo querido do Bourdieu. Olha, a transformação do Estado previdenciário no Estado punitivo. O dinheiro que ia para as redes sociais de assistência, de amparo, vai hoje para a polícia. Entendeu? Então, exprime apenas um Estado gerido com a lógica do neoliberalismo. Só isso. Todo Estado neoliberal vai ser assim. O importante é isso que é chamado de segurança. Ou seja, o importante é
garantir, né, a propriedade. E finalmente, sobre drogas, também é lastimável, porque no mundo todo mundo já percebeu, o fracasso já tem 20 anos que se fala de fracasso. Tá? Ou mais, né, professor? Fracasso da política de drogas tem um quarto de século, que já é assim um diagnóstico, tá, no mundo todo. Mas as utilidades secundárias, tá, os poderes que a legislação sobre drogas dá para as corporações policiais é que mantém isso. É como a Inquisição. A ideia de coisas ilícitas permite um raio de intervenção sobre a liberdade individual inconcebível para um liberalão assim clássico, inconcebível. Porque se isso aqui é uma coisa ilícita, a polícia vai entrar na minha casa porque está autorizado, porque a simples posse disso aqui é uma coisa ilícita. Por exemplo, uma utilidade terapêutica, a contenção de convulsões, né, crises convulsivas, há propriedades. Nós estamos comprando da Inglaterra e vendendo. É incrível, o Brasil está comprando maconha, vocês acreditam nisso? E pagando caríssimo. Então, nos Estados Unidos já tem estados, Colorado, Califórnia, vários outros, Vermont, que já adotam o uso recreativo. Daqui a 15, 20 anos, vai estar na Bolsa de Commodities em Chicago. E nós vamos estar pagando royalties por maconha. Nós resolveríamos o problema da dívida externa, mas a burrice, entendeu? O atraso, a falta de vida é tão enorme, né, que, infelizmente, vamos continuar nessa idiotice pelos sinais que estão vindo. Muito obrigado. Está na nossa hora. Tá na minha, eu tenho que sair agora. Eu não tenho saída. Desculpe. Gente, infelizmente os debatedores estão em cima da hora. Pode ser então mais uma e vocês encerram? Eu não posso. Eu tenho que sair agora. Meio-dia, desculpe. Eu peço desculpas públicas. Eu tenho que sair daqui ao meio-dia. Eu posso sair? Eu também vou ter que sair daqui a pouquinho. Eu tenho mais uma pergunta. Pode ser. Não, eu peço licença. Tá bom, a gente agradece ao ex-governador, ao governador Nilo Batista. Muito obrigado. Esperamos mesmo que o senhor possa estar presente outras vezes aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, a gente faz só bom, as pessoas estão se retirando, é claro. Então, o que a gente pode fazer é encerrar, né? Já. Mas as pessoas estão saindo, Marcílio, é esse o problema. Eu sei. Eu tenho que sair. Que contraditório. Deixa eu só explicar uma coisa. Na realidade, é o velório de uma grande figura brasileira, um lutador pela liberdade, pela sociedade mais justa. Dá duas perguntas aí, pronto. Então tá, mais duas perguntas pela ordem aqui. Nelson. A gente não escolhe a hora de morrer. Nelson Souza Silva, por favor. Nelson Souza Silva, por favor. E depois do Nelson Baiano. Isso. Gente, 2 minutos, por favor. Olha só, me desculpe aqui, olha só, eu não sou mais líder sindical, mas quero dizer uma coisa, olha só. Contraditório no tema da intervenção federal, só quando a Rede Globo me der espaço, Celso Amorim, para a gente fazer o nosso contraditório. Porque aqui ela não vai fazer. Aqui não tem contraditório por parte de intervenção federal, não. Aqui a posição é dos trabalhadores. Aqui a posição tem que ser de quem defende a democracia. Não tem contraditório com a direita dos nossos trabalhadores. Acabou. Peraí, deixa o Zélio um instantinho só. Marcílio, por favor. Bom,
Nelson Souza e Silva. E quem tiver mais alguma pergunta, faz por escrito, que com certeza a gente vai passar para quem está debatendo e a gente disponibiliza na página do sindicato. Por favor, Nelson. 2 minutos, Nelson. Lene, como eu sempre conheci desde estudante. Marcílio, por favor, respeita as pessoas. Bom, deixa eu reiniciar para a gente poder debater mais. Primeiro, estou satisfeito de estar aqui presente nessa mesa que foi brilhante na exposição, né? Eu teria umas considerações rápidas, inclusive, professor. Eu sou o Nelson de Silva, sou professor emérito dessa universidade, e gostaria de fazer algumas perguntas sobre o que foi debatido aqui. Quer dizer, nós debatemos sobre a ênfase na segurança, né? Para mim, enfatizar a segurança, eu preciso de criar insegurança, né? E a criação de insegurança é um dos mecanismos que se tem de dominação da sociedade. Inclusive, chamaria atenção até a nível internacional, já que nós temos o professor Celso Amorim aqui, tá, sobre o que é que se criou de insegurança no mundo para invadir o Iraque, né? É um dos mecanismos de dominação. Se criou a insegurança de que existiam armas químicas para invadir uma nação, né? Armas químicas que não existiam. E nós vemos os mesmos mecanismos aqui no Brasil sendo utilizados atualmente para isso, como uma forma de dominação. E, dentre essas formas de dominação, está o que o professor Celso Amorim chamou a atenção, que é a desigualdade social. A desigualdade social é uma das formas de dominação e que nós estamos vendo isso claramente hoje em dia, não é? Se criou uma desigualdade social e que está todos os dados mostrando que 1% da população tem mais riqueza do que 99% da população. Então, isso nós temos mostrado que isso também cria insegurança na área de saúde, que é uma outra forma de criar insegurança, para que eu possa fazer a intervenção e manter a dominação. Se eu retiro todos os mecanismos sociais que nós criamos na nossa Constituição, quer dizer, os direitos sociais estão sendo claramente mudados, nós temos uma nova Constituição já, não é mais a Constituição de 88, tiraram todos os direitos sociais. E eu lembro só que esse artigo que congelou o orçamento, que é uma das formas de dominação, não é? É exatamente igual ao 5º artigo, o artigo 5 do Ato Institucional 1 de 64. Voltem lá e vejam isso. É exatamente igual, congelar o orçamento. Foi a primeira decisão, artigo 1, quer dizer, foi 4 de abril, foi feito esse artigo 5º do Ato Institucional número 1. Então, a pergunta que eu tenho é exatamente isso, quer dizer, essa dominação através da criação da insegurança é que exige que haja repressão, porque eu não vou conseguir essa desigualdade social sem reprimir a sociedade. Tá? Então, isso me dá um direito de reprimir a sociedade. E eu queria só comentar de que quais as formas de organização, porque já que a oligarquia dominou o parlamento, tá? Os parlamentares não mais são representantes da sociedade, eles são representantes de grupos, não é? É fundamental que a gente traga o que está na Constituição, que a Constituição, o poder emana do povo, através do seu representante ou diretamente. Então está na hora de se exercer o poder constitucional do poder voltar ao povo, que não está atualmente no povo, já que os representantes não são do povo. Então a pergunta é sobre isso, a insegurança como forma de dominação, de desigualdade social de criar, e o problema de pegar o poder de volta para o povo. Baiano, 2 minutos para a gente encerrar, tá? Bom dia a todos e a todas. Eu só queria fazer uma pergunta. Não é nada, que muitas vezes esse editório está escutando, e sempre escuto eu falar de favela, sou produto dela, né? Não que eu gostaria, falta de incentivo lá na minha terra, na Bahia, por isso que tem muita favela no Rio de Janeiro, e as pessoas não veem isso. Se tivesse investimento nas áreas rural, Paraíba, Bahia, ninguém estaria aqui. Nós não estávamos competindo com a camada da população carioca. Nós estávamos no nosso estado lá, trabalhando e vivendo nossas vidas. E somos obrigados a ir para a favela. Eu queria perguntar ao ministro, o que podemos fazer, que eu sou produto da favela, como diz que de respeito ao velho e à criança, eles chegam lá na favela, dá tiro
não respeita nem as crianças, quanto mais os trabalhadores. Que dentro de uma comunidade tem 2% de bandido e 99% são trabalhadores que produz para essa nação e é desrespeitado. O que nós, moradores da favela, poderia fazer para acionar a justiça quando o exército chegar a fazer uma sacanagem dessa? Agradeço a todos vocês que me ouviram, mas, companheiro, vamos fazer uma ação diferente? Os trabalhadores que moram na favela, um dia, sem comprar nada, sair de sua casa, vai dar um prejuízo nesse Rio de Janeiro do diabo. Celso Amorim, por favor. Bem, eu acho que respondendo as considerações finais, desculpa. A resposta que eu poderia dar seria muito banal, né? Mas dizer que no que a gente tem que fazer nas favelas, mas eu acho que é muito importante que haja organização dos próprios moradores das favelas, é levar mais educação. Foi dito aqui, se você tivesse educação de tempo integral, tivesse mais saúde, tivesse de maneira equilibrada, talvez não tivesse tanto estímulo à criminalidade. Também a questão da política de drogas é algo que merece uma reflexão muito profunda. Eu acho que certamente criar essa situação de guerra permanente não é algo que interesse e é algo totalmente errado. Eu acho que não é o que as Forças Armadas... Eu não tenho aqui que defender as Forças Armadas. Eu fui ministro da Defesa, eu não sou mais. Mas eu acho que não é o que as Forças Armadas, na realidade, gostariam de fazer. Mas é o que elas estão sendo levadas a fazer por uma razão oportunista política do atual governo. Então, isso é que eu acho que é preciso ter clareza a esse respeito. Bom, a outra questão, eu não sei, foi mais uma análise do que uma questão. Eu estou de acordo com a análise que foi feita, com a desigualdade está na raiz desses problemas, e eu só apenas acrescentaria isso, a ideia de que não é só uma dominação nacional, mas uma dominação internacional. Só para comentar um episódio, eu vou ter que me ausentar em seguida, um episódio em 94, quando eu era ministro do governo Itamar Franco, veio ao Brasil o secretário de Defesa, que é ministro da Defesa dos Estados Unidos, para propagar a tese que estava sendo defendida após o final da Guerra Fria, de que as Forças Armadas dos países da América Latina deviam se dedicar mais à segurança interna, e nessa época, como não era comunismo, segurança interna significava, sobretudo, combate ao crime organizado e às drogas. Bom, é o que está sendo obtido agora. Então, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa só interna, há toda uma concepção ideológica de como você destrói os alicerces da nação brasileira e da sociedade brasileira. Eu vou ter que ir, porque realmente, infelizmente, os mortos se vão, não escolhem a hora de morrer, e a gente tem que prestar homenagem a eles. Agradecemos ao ex-ministro Celso Amorim e embaixador. Muito obrigado pela presença aqui e será muito bem-vindo em outras oportunidades à nossa casa, viu? Bom, pessoal, eu vou fazer minha consideração final, e é realmente um prazer muito grande ter participado desse debate com o professor Nilo Batista, com o chanceler Celso Amorim. Eu quero dar a minha consideração final, enfim, fazer uma consideração sobre a pergunta que o Pedro fez. O Pedro perguntou se dados disponíveis, ou seja, nenhum dado disponível, tratado estatisticamente, se a ausência desses dados, dessas informações, não nos permitiria contestar juridicamente isso que está em curso. Olha só, vamos pensar o que tem sido essa juristocracia que se abateu sobre o país e de que maneira o Poder Judiciário vem se comportando diante do vilipêndio da política do país. Certamente, tudo que está em curso hoje tem a participação de atores que estão no âmbito do judiciário e dispostos a dar sustentação jurídica
a qualquer ato de exceção que esteja em curso, particularmente, como chama a atenção, se for para atingir os mais desvalidos, os subalternos, os trabalhadores. E por que isso? Eu não sou da área do direito, mas eu tenho uma sorte de estar num departamento de segurança pública, que ele é multidisciplinar. Então, eu tenho colegas que são formados em direito e são excelentes juristas. Tenho alunos do curso de mestrado, doutorado na UF, tanto da antropologia quanto na sociologia e direito, que são formados em direito, são excelentes advogados. E eles me chamam a atenção, eles me lembram sempre, me ensinaram, de que você tem as regras, as leis, mas, sobretudo, você tem a interpretação. E a interpretação da lei, ela, muitas vezes, gera um entendimento que não necessariamente tem a ver com a intenção do legislador no momento em que fez a lei. Vai depender dos interesses, já que o judiciário, como diria, né, o Romero Jucá, Supremo com tudo, não é isso? Ele faz parte do acordo nacional. Então, qual é a nossa possibilidade de recorrer à justiça e acreditar que a justiça será isenta, vai analisar com isenção? Vai depender da conjuntura, vai depender da correlação de forças. Foi sempre assim. Então, eu não sou contra que se faça. Eu não sou contra que a gente busque informação e entre nos caminhos e faça o que tem que ser feito. Agora, isso por si só não vai adiantar, enquanto permanecer a inércia da classe trabalhadora, inclusive aceitando isso que o Gramsci chamava de hegemonia, né? A hegemonia do pensamento dominante. E por isso, Marcelo, que eu chamei a atenção o seguinte, até foi bom que eu matei a saudade, meus colegas que estão assistindo lá em Niterói, estão me sacaneando aqui pelo WhatsApp, que eu incorporei o sindicalista. Eu nunca deixei de ser um lutador. Eu não acho que a academia é um lugar para a gente se esconder da luta. Nenhum de nós achamos isso. Entendeu? Nenhum de nós achamos isso. Então, eu aprendi a lutar aqui, como eu chamei a atenção, eu me lembrei que a primeira vez que eu fui numa assembleia foi aqui. E as minhas primeiras palavras foram, puta que pariu. Por quê? Porque estava lotado, eu não sabia o que falar para 2.000 pessoas, mais ou menos, que tinha gente lá fora e tal. E, poxa, se hoje a gente consegue, né, passar pelo movimento, vai para a academia, vai fazer luta cruz na academia, isso é resultado de um acúmulo político, que vocês têm muita coisa a ver com isso. A política é um aprendizado. A política é um aprendizado e hoje, mais do que nunca, é fundamental para a gente reverter esses momentos difíceis que a intervenção federal parece estar a serviço de perpetuar. E a gente não pode deixar. Ok? Desculpa se me excedi um pouco. Um prazer muito grande. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado a quem acompanha a gente no debate, em particular meus colegas do Departamento de Segurança Pública. E até... Vamos à luta. Lene, com certeza vão acontecer outros momentos e com certeza você é nosso companheiro que está na academia, mas ainda sempre será o nosso companheiro Lene. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo a essa casa. Eu sei quantas vezes a gente chamar, obrigado. Você vem. Neuza, por favor.